Toda empresa tem regras, certo? Mas e quando elas são quebradas? Nesta análise, a gente vai explorar dois mecanismos poderosos que ajudam a manter a ética no mundo dos negócios aqui no Brasil. De um lado, os canais de denúncia, que são como um sistema de alerta dentro da própria empresa, e do outro, a fiscalização profissional, que são os guardiões externos do mercado. Vamos entender como essas duas peças, juntas, constroem uma cultura de responsabilidade de verdade. Essa é a grande questão que guia nossa conversa hoje. Quando a conduta de um funcionário ou até a estratégia de uma empresa inteira sai dos trilhos, quais são as consequências? A gente vai mergulhar fundo nos sistemas que foram criados justamente para corrigir esses desvios e garantir que a integridade seja a regra e não a exceção. Muito bem, nosso roteiro de hoje é uma jornada completa. A gente começa com a base de tudo, a ética corporativa. Depois, damos um zoom na principal ferramenta interna, o canal de denúncias. Na sequência, a gente olha para fora, para entender os guardiões da profissão. E para fechar, vamos colocar esses dois mundos lado a lado e ver como um complementa o outro. E tudo, absolutamente tudo, começa aqui. Antes da gente falar sobre como corrigir os erros, a gente precisa entender o que é o certo, né? Qual é a bússola que deveria guiar as decisões de uma empresa? Esse norte, essa direção, é o que chamamos de ética corporativa. De forma bem direta, a ética nos negócios é basicamente isso. Não é só sobre evitar o que é ilegal, sabe? É sobre construir, de forma ativa, um ambiente de transparência, de responsabilidade com a sociedade e de respeito entre as pessoas. É criar uma cultura onde fazer a coisa certa é o padrão. Mas, e quando esse padrão se quebra? Agora sim, vamos dar um zoom em uma das ferramentas mais importantes para manter essa bússola ética sempre calibrada, o canal de denúncias. A função dele é crítica, ser um caminho totalmente seguro para que qualquer pessoa possa reportar desvios de conduta, como assédio, fraude, qualquer coisa, sem o menor medo de sofrer alguma retaliação. Pensa nele como a primeira e mais importante linha de defesa da integridade de uma companhia. Mas olha só, para um canal realmente funcionar, ele precisa vencer um desafio enorme, principalmente aqui no Brasil, a cultura do dedo duro. A gente aprende desde a escola que apontar o erro de alguém é feio. Por isso, um canal eficaz tem que ir além de simplesmente existir. Ele precisa garantir anonimato total, proteger quem denuncia e ser divulgado aos quatro ventos, para mudar a ideia de denunciar para ajudar a proteger a empresa. E aqui está uma das ideias mais importantes dessa nossa conversa toda. Muitos gestores acham que um canal de denúncia silencioso é um ótimo sinal, que está tudo bem. Mas a realidade é justamente o contrário. O silêncio quase sempre significa medo ou falta de confiança no sistema. Um canal ativo, que recebe relatos, é na verdade um sinal de uma cultura saudável e de confiança. Essa questão da confiança nos leva a um ponto crucial, como a gente vê aqui na tabela. Quem é que opera o canal? Um sistema interno gerenciado pela própria empresa tem um risco óbvio. Pensa só, e se a denúncia for contra um diretor que faz parte do próprio comitê de ética? É exatamente por isso que a recomendação dos especialistas é quase unânime. O ideal é usar um canal externo, terceirizado, que garante neutralidade e total imparcialidade. Certo. Agora vamos dar um passo para trás, sair de dentro dos muros da empresa e quando o problema não é uma quebra do código de ética interno, mas sim uma empresa inteira atuando de forma irregular no mercado. É aí que entram os guardiões externos. Isso nos leva a um conceito chamado exercício ilegal da profissão. Imagina uma empresa que oferece consultoria de gestão ou planejamento estratégico, que são atividades exclusivas de administradores registrados. Mas essa empresa não tem o registro obrigatório no Conselho Regional de Administração, o CRA. Nesse caso, ela não está só fora das regras, ela está de fato atuando ilegalmente. E a gente não está falando de uma ou duas atividades, não. O campo da administração é imenso. São 110 áreas de atuação que a lei define como exclusivas de administradores. Isso vai desde gestão financeira e de RH até consultoria em logística e organização. Todas essas frentes exigem a supervisão de um profissional devidamente registrado. E essa exigência toda não é uma burocracia à toa. Ela tem uma base legal muito sólida. Como a gente pode ver, existem leis federais que juntas fazem basicamente três coisas. Primeiro, elas regulamentam a profissão de administrador. Segundo, elas obrigam as empresas que atuam nessas áreas a se registrarem no conselho. E terceiro, e muito importante, classificam o descumprimento disso como uma contravenção penal. É um assunto sério. Então, tá. Como um cidadão comum ou um profissional pode acionar essa fiscalização externa? Através de uma denúncia formal ao conselho profissional. Vamos entender como ela se estrutura. Para uma denúncia ter efeito e ser levada a sério, ela precisa ser bem estruturada. É quase como montar um caso.
Primeiro, os fatos. Quem é a empresa e o que ela está fazendo de errado? Segundo, o enquadramento legal. Conectar esses fatos com as leis que estão sendo violadas. Terceiro, os prejuízos. Mostrar o dano que isso causa, como, por exemplo, concorrência desleal com quem joga limpo. E, por fim, o pedido. Solicitar formalmente que o Conselho comece a investigar. E agora, vamos juntar todas as peças. A gente viu um mecanismo que olha para dentro da empresa e outro que olha para o mercado. Como é que eles se complementam para criar uma verdadeira cultura de integridade? E esse slide aqui coloca tudo em perspectiva de um jeito brilhante. De um lado, o canal interno, focado nos desvios de conduta dentro da empresa, geralmente acionado por alguém de dentro, um colaborador. Do outro, a denúncia ao CRA, focada na atuação ilegal da empresa no mercado como um todo, que pode ser feita por qualquer pessoa. O objetivo de um é corrigir a cultura interna, o do outro é proteger a sociedade e a profissão. Resumindo, um cuida da saúde da casa, o outro da legalidade na rua. No final das contas, tanto os canais de denúncia quanto a fiscalização profissional dependem de uma única coisa: pessoas dispostas a agir. Essas ferramentas todas criam os caminhos, mas a integridade só vira realidade quando alguém dá o primeiro passo. A questão que fica é, num ambiente de negócios cada vez mais complexo, de quem é a responsabilidade final de garantir um mercado mais justo? Fica aí a reflexão.